Eu vou tentar fazer aqui brevemente. Eu fiquei 15 anos escrevendo essa biografia do Júlio Mesquita. E por que ela demorou e o que eu acho que ela tem de atraente? Eu vou contar o que me atraiu nela, que acho que tem muito sentido nisso que nós estamos falando e com a pergunta que você fez. Júlio Mesquita nasceu em 1862, era filho de pais analfabetos, foi imigrantes recentes, foi o único da família que foi alfabetizado, porque ele se alfabetizou sozinho aos 3 anos de idade, depois convenceram a família a estudar. Foi o único da família que estudou, né? E começou a trabalhar. Quando ele estudou, ele começou a encarar a questão da liberdade de um jeito que muitos poucos brasileiros encaravam. Ele entrou no movimento abolicionista de São Paulo, mas não na posição de quem defendia a liberdade só como direito. Ele era um organizador de fuga de escravos e de quilombos. Tinha um movimento chamado os Caifazes, que organizavam um quilombo que chegou a ter 10 mil pessoas, que era metade da população de Santos. Então, ele tinha um comprometimento com a ideia de liberdade, de praticar a liberdade, de não haver, no sentido de não haver sujeição, que era maior que os outros. E, com esta experiência, ele entrou como empregado no jornal em 1888. Né? E ele, muito rapidamente, ele teve que se ver como uma questão central da vida de um jornal, que é a democracia. Eu vou falar um troço aqui que vai ser meio espantoso, mas é o seguinte: no Brasil, o esteio da liberdade política é a eleição local, municipal, vereador e hoje prefeito. Essa eleição existe no Brasil desde que existem vila em qualquer lugar. Então, em São Paulo, desde 1553 até hoje, de 3 em 3 anos na colônia, de 4 em 4 anos no Império, e na República se elege vereador. Então são 450 anos de eleições absolutamente regulares. Em Poconé, no Mato Grosso, São Paulo de Olivença, no Amazonas, Baturité, no Ceará, Jaguarão, no Rio Grande do Sul, aonde vocês forem no Brasil, as eleições municipais existem. Desde que existem as vilas, jamais houve ditadura local em lugar nenhum no país. Não existe história de ditadura municipal. Em São Paulo, em 1580, quando tinha guerra de família armada, as eleições se realizavam regularmente. Né? Obviamente que essas eleições não são fruto de grandes teóricos de política, nem de nenhuma elite esclarecida. Elas eram praticadas por analfabetos, que eram 100% da população naquela época, e era gente que se representava por si mesmo e governava, porque o governo geral ficava muito longe nos tempos da colônia, o governo das capitanias não existia. Muito bem. Isto é uma estrutura de poder regular e central da vida política brasileira. Ou seja, nós que somos eruditos, nós que somos de elite, nós que supostamente devemos saber como funciona esse país, não temos instrumentos para saber como é que os analfabetos escrevem, funcionam e se organizam. Então nós somos analfabetos em relação aos analfabetos. E isso faz com que a cultura escrita brasileira e a cultura política, a cultura de ciência política, seja muito pobre, porque a gente não entende onde a gente está. Até quem é eleito muitas vezes não tem a noção desta tradição que ele está representando. Eu tenho quase certeza que não tem, porque não está escrito. As consequências disso são muito grandes. Eu vou dar agora um pulo para o lado econômico do Júlio Mesquita. Júlio Mesquita começou a trabalhar no jornal em 1888. O jornal, a província de São Paulo, então se chamava, tinha 904 assinantes. Quando ele morreu, em 1927, o jornal tinha 48.600 assinantes, o que dá uma noção do que era a importância do jornal naquele tempo. Mas o ponto central disso aqui é que o crescimento médio da venda de assinaturas, que é o ponto central do desempenho econômico da empresa, foi de 10,5% ao ano durante 40 anos. O Júlio Mesquita achava, ou melhor, ele foi várias vezes
expulso do Partido Republicano Paulista por motivos variados, e ele demorou a vida inteira para perceber qual era o problema, e ele definiu o problema com as seguintes palavras. Isso é o último texto que ele escreveu em vida: a política infielmente praticada tudo perverte, ia-se criando entre nós uma casta que para si mesmo ideara estabelecer uma justiça especial a refletir-se como se fora um astro de apocalipse, um sol de sombra nos prefeitos tortuosos de um código de escravização. O que ele está definindo com isso? Está definindo o que o Felipe falou, o lugar do Estado brasileiro. Então, o Estado, em vez de ser o que deveria ser, que é o garantidor da paz, o garantidor do progresso, da justiça, passa a ser um lugar de privilégio que não lida com outra coisa que possa afetar os seus privilégios. Claramente, a questão das aposentadorias é uma questão desta natureza. Então, o que acontece? Às vezes, o que parece solução é um problema. O Júlio Mesquita, ao ver esse tipo de coisa, e ver, especialmente na imprensa, que é onde ele trabalhava, que o concorrente maior dele era o governo, que pagava para jornalistas disseminarem posições do governo, como se as posições do governo, se o governo fosse justo, precisaria pagar para disseminar posições. Aí você já está vendo que o Sol Negro, no caso do jornalismo, tem uma razão de ser, que é o Estado se botar contra a sociedade. E ele definia esta situação com as seguintes palavras: os governos, se arrecadam impostos, é para devolverem ao povo o produto deles transformado em benefícios. Esse comportamento do governo é esbanjar, semeando pelas várias camadas da população a pior de todas as pestes. O governo deve educar o caráter, e isto que ele faz é pervertê-lo, por uma lição imoral e um exemplo funesto. Cumpre aos governos pregar o respeito à lei. Os governos, isso que eles fazem é clamar para que desrespeitem a lei. Os governos têm de garantir a paz, isto é, acursoar a desarmonia. A mais alta missão de um governo é conciliar, isso é dispersar. Então, frente a esta situação e vendo isso, e isto era o governo da nação, o Júlio Mesquita, o que fez várias vezes? Ele teve que se abandonar aos leitores do jornal, aos pequenos, aos analfabetos que estavam começando a alfabetizar, que garantiam o público do jornal. E quando ele fez isso, o que aconteceu? Ele foi expulso do Partido Republicano Paulista 2 vezes. Na greve de 17, ele, foi a maior greve operária de São Paulo, ele como patrão falou: bom, isso aqui é há uma reivindicação salarial justa, nós temos que negociar com os empregados e chegar a uma solução. E o governo, funcionando como um sol negro, dizia: não, isso é simplesmente desordem, porque a greve era ilegal naquela época, e o que se tem que fazer é impor a ordem. Bom, a greve, porque não funcionava o governo, acabou sendo resolvida dentro da redação do jornal, o que é uma coisa que mostra aonde que o espaço dessa sociedade, que a gente da elite não enxerga muito, é grande, é importante, a gente tem que se render a ele. E o Júlio Mesquita fez o jornal ser o que é, porque depois desses momentos ele definiu a posição dele da seguinte maneira: depois de se abandonar e se deixar abandonar, e o resultado desse abandono foi que ele foi perseguido pelo Estado, mas cresceu na sociedade. As vendas do jornal, a capacidade de fazer um jornal popular, a refletir a vida da população como um todo, ou seja, o jornal falava de futebol, de procissão, de arte moderna, avião, e das coisas muito tradicionais da vida familiar. E aí ele fez a seguinte definição: não procuro dirigir nem criar opinião nesse Estado. Ao contrário, procuro apenas sondar com cautela as opiniões de que o Estado se divide e deixo-me ir, confiado e tranquilo, na corrente daquela que me parece seguir o rumo mais adequado. De fato, eu acho que, como o Luiz Felipe, está nascendo uma crise muito violenta entre o lugar do Estado e a sociedade no Brasil. É isso que vai estar em debate. O Estado falido,
cobrando muito imposto, né, proporcionalmente ao PIB, de um jeito que nunca cobrou, devolvendo nada de serviço, portanto é uma coisa que é a vida interna do Estado. Por causa de uma máquina exagerada. Uma máquina exagerada, um passado, enfim, aquilo foi feito para outra realidade. Bom, aí resta que é a posição. O que o Júlio Mesquita eventualmente nos ensina nessa situação? Ensina que a gente pode olhar para baixo, nos deixar levar eventualmente, e vamos precisar fazer isso, pela população que está embaixo, pelos analfabetos, porque eles são portadores de valores. E ontem o Jorge Maltner e o Risério, que são, enfim, figuras que falaram aí na FLIM, mas que têm uma noção muito clara da cultura oral, dessa tradição, sabem do que eu estou falando. É que os valores lá embaixo são mais democráticos que lá em cima. O Felipe, acho que escolheu lidar com prefeitos e vereadores em vez de lidar com governos federais, sabe provavelmente que a virtude embaixo é maior do que em cima no atual momento. E se nós não confiarmos nisso, ao modo do Júlio Mesquita, aí sim a tentação de tentar resolver de modo autoritário, o que não é um problema. O problema no Brasil não é a sociedade, não é o que está embaixo. O problema no Brasil é hoje o que está em cima. E a reforma do que está em cima só pode ser feita se nós, que somos letrados, conseguirmos pensar com os valores desses letrados e confiar, que é basicamente o que o Júlio Mesquita fazia. Confiando nesses valores, ele fez não só uma publicação democrática, como uma grande empresa, porque nós estamos lidando com um povo que é democrata e empreendedor. Então eu acho que aí hoje nós estamos nos aproximando numa questão de foco pesado. Se a gente olha a nuvem negra, o sol negro que está em crise, não tem saída. Se a gente olha para baixo, aí eventualmente é o modo do Júlio Mesquita, se nós conseguirmos criar confiança nisso, um futuro democrático no Brasil pode ser construído.